Olá, turma! Hoje nós vamos estudar sobre hidrografia e energia no Brasil. E para isso a gente tem que classificar os rios, né? Existem algumas referências. E as referências são largura, profundidade, o volume de água que contém nesse rio, a direção, a origem da água e a declividade desse rio, tá? Agora vamos falar dos tipos de regime dos rios. Eu tenho os rios de regime pluvial, nival, misto. Vamos focar no pluvial. São aqueles que têm uma variação de quantidade de água em seu rio e depende das chuvas. É o mais comum no nosso Brasil. E eu tenho o regime nival, que depende, na maior parte, do derretimento da neve de altas montanhas. No Brasil não existe esse rio, tá? Porque a gente não tem neve no Brasil. E eu também tenho o regime misto. Esses rios dependem tanto do derretimento da neve como das chuvas. No Brasil, a bacia do rio Amazonas depende de duas fontes de água, das chuvas e do derretimento da neve na Cordilheira dos Andes, no Peru e no Equador. Perceba essa imagem, tá? Perceba a parte branca. Aí está a Cordilheira dos Andes. Então, a bacia amazônica, ela depende tanto da Cordilheira dos Andes, né, do derretimento da neve, quanto das chuvas, tá bom? Agora vamos falar do grau de disponibilidade de água. Eu tenho dois tipos, rios perenes e rios intermitentes ou temporários. Rios perenes são aqueles que dificilmente secam. Esses rios estão presentes o ano todo, independentemente do volume de água que contém, tá? Que existe ali. E eu também tenho os rios que, como eu disse antes, temporários. O que isso quer dizer? Que seu leito ele seca em alguns períodos do ano. Em épocas chuvosas, esses rios são até volumosos. Mas com o fim da estação das chuvas, seus rios chegam a ficar totalmente secos. Essa imagem retrata isso muito bem. No Nordeste do Brasil, existem rios que secam por longos períodos. Pergunta: por que alguns rios do Nordeste são temporários? O que isso quer dizer? Secam em um determinado período do tempo. Por que será? Resposta: isso se deve ao regime de chuvas no clima semiárido, no qual a estiagem, a seca, pode se prolongar por vários meses, tá bom? Essa imagem aqui, esse mapa, mostra o percurso do Rio São Francisco. Eu acho esse rio formidável, poderoso. Ele nasce em Minas Gerais, na Serra da Canastra, corta metade de Minas, corta toda a Bahia e deságua aí entre Sergipe e Alagoas. É a divisão até natural entre esses dois estados, né? Então, pergunta. Rio São Francisco atravessa uma extensa área de clima semiárido. Apesar disso, embora, né, seu rio, seu leito, dificilmente seca. Por quê? Por que será? Vamos lá, vou explicar. O Rio São Francisco, ele percorre longo trecho, né, de clima tropical, a partir de sua nascente, que é lá em Minas Gerais, na Serra da Canastra, tá? Na região sudeste, razão porque recebe grande quantidade de chuvas ao longo do ano, tá bom? Agora vamos falar de foz, tipos de foz, né? Os rios, eles podem ser classificados também conforme a sua desembocadura, né? Eu tenho rios com estuário, rios de forma delta, e eu também tenho rios que tem uma mistura, a desembocadura é mista. Então vamos focar nos estuários. Ele deságua diretamente no mar. Os estuários eles são super férteis, porque ele recebe nutrientes do mar, dos rios, tá bom? E normalmente tem manguezais. Agora vamos falar do delta.
O delta, antes de chegar no mar, formam vários canais separados por pequenas ilhas arenosas, tá? Olha essa imagem, isso aqui é um delta, tá? Mostra aí a desembocadura mista do rio Amazonas, dividida em 2 canais. O braço norte é um estuário, é mais largo, tá? E o braço sul é conhecido pelos nomes de Rio Pará e Marajó. O rio Amazonas se liga a essa saída por meio de uma série de canais naturais, que é o delta, tá bom? Agora, vamos falar aí da importância econômica dos rios, né? Os rios podem ser classificados em função do relevo, como os trechos de planalto, né? Normalmente é onde está a nascente. Esses trechos, os rios estão próximos, aí, como eu disse antes, das nascentes, e as águas se conformam ao relevo, criando cachoeiras, corredeiras, tá bom? A maior importância, eu só quero que vocês entendam isso aqui, ó. A maior importância econômica desses relevos nos trechos do Planalto reside aí no fato de que as quedas de água podem ser aproveitadas para movimentar turbinas, ou seja, gerando energia elétrica. Quando você liga a luz da sua casa, a lâmpada, entenda que você está usando energia de uma queda d'água, tá bom? Mas quando você constrói uma barragem, uma usina hidrelétrica, você vai alterar a paisagem natural, vai esconder cachoeiras e anulando sua importância, tá? Entenda que o que o ser humano faz no ambiente, ele acaba alterando, ele acaba tendo vantagens e desvantagens, tá? Então aqui eu tenho uma imagem de uma queda d'água muito famosa, que é a Foz do Iguaçu, que é utilizada para fazer energia elétrica, desculpa, e também é uma atração turística, ok? Essa imagem aqui mostra um pouco como funciona a usina hidrelétrica, ok? Eu tenho aqui o reservatório, o canal, eu tenho aqui o motor, onde eu vou tirar, no caso eu tenho a turbina, onde eu vou tirar essa energia vinda da água e transportar daí essa energia para as grandes cidades, tá bom? Bom, agora eu vou falar de redes hidrográficas, né? O conjunto formado por um rio principal e seus afluentes que correm no mesmo sentido. Por quê? Porque são orientados pelo relevo, o relevo que dá sentido à água, tá bom? E entenda o seguinte, que nas bacias hidrográficas a entrada de água pode ocorrer pela chuva e pelos lençóis freáticos. Já a saída de água se dá pela evaporação, tá? Pela evaporação, pela transpiração das plantas e dos animais também, tá bom? E eu tenho uma dica aqui para vocês, que é uma série que se chama Explorando a Amazônia. É uma série de 480 minutos, vale muito a pena porque ela mostra o rio Amazonas desde a sua nascente até a foz e busca, né, por riquezas naturais e culturais da região. Eu vi isso há muito tempo atrás na Globo, final de semana, mas enfim, vale a pena. Eu não sei se tem no YouTube, vocês podem pesquisar, ok? Bom, aqui eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo e anotar tudo no caderno, tá bom? Vou deixar algumas questões, acho que são 5 questões no Google Formulários. Podem fazer, clicar em enviar que eu vou receber aqui automaticamente. Muito obrigada e boa semana!